Governo do Estado libera verba e viaturas para o IGP em Santa Catarina e você vai ver também. Consulado americano retoma o agendamento para novos vistos de turistas. A vacina contra a Covid-19 da Moderna é segura e produz resposta imune a crianças de 6 a 11 anos, diz estudo. Até o final desta semana, o Brasil deve receber mais 10 milhões de doses para um novo calendário vacinal da vacina da Pfizer. O governo federal lançou o Programa Nacional Crescimento Verde para aliar redução de emissões de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais. Após 17 dias, o brasileiro amanheceu com mais uma nova alta do preço dos combustíveis. Tigre enfrenta daqui a pouco Joinville, valendo vaga na semifinal da Copa Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021, calor em todo o sul catarinense. Após o anúncio de liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retornou o agendamento para novos vistos de turista. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reabriu nesta terça-feira novas vagas de pedido de visto para turistas brasileiros que queiram viajar para o país ainda neste ano. O processo estava suspenso desde maio de 2020 por restrições provocadas pela pandemia. A principal exigência para o turista poder entrar nos Estados Unidos é ter o ciclo vacinal completo. O comprovante deve ser apresentado durante a entrevista. Todos os imunizantes autorizados pela Anvisa e pela OMS serão aceitos. A embaixada não informou o número de vagas e nem quantas pessoas aguardam na fila de espera. O presidente americano Joe Biden editou o decreto que suspende as restrições de viagens e, a partir do dia 8 de novembro, turistas vacinados poderão entrar no país. A vacinação contra a Covid-19 da Moderna é segura e produz resposta imune em crianças de 6 a 11 anos, diz a empresa após nova publicação de pesquisa. A farmacêutica informou que dados de ensaios clínicos realizados em mais de 4.700 crianças nesta faixa etária demonstraram uma forte resposta imune um mês após a segunda dose e um perfil de segurança favorável. A maioria dos efeitos adversos foram leves ou moderados, como fadiga, dor de cabeça, febre e dor no local da injeção. A Moderna disse que planeja enviar os dados a reguladores de todo o mundo para aprovação no curto prazo. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a aplicação de uma dose de reforço do imunizante da Moderna para maiores de 18 anos. De acordo com o regulador, os dados atuais mostram que a terceira dose da vacina da Moderna teria os mesmos efeitos colaterais da segunda. O imunizante da Pfizer-BioNTech recebeu a mesma autorização no começo do mês e também pode ser aplicado como reforço nos 27 países do bloco. A Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda que crianças acima de 2 anos devem usar máscara o tempo inteiro nas escolas. Os especialistas sugerem que as escolas eduquem as crianças para tirar o equipamento de proteção facial apenas na hora de se alimentar. Outra recomendação é para que os estudantes não frequentem as classes se estiverem com suspeita de contaminação e façam a testagem gratuitamente em unidades básicas de saúde. Até o final desta semana, o Brasil deve receber mais de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid da Pfizer. O Ministério da Saúde já planeja um novo calendário de imunizações para o próximo ano. O ritmo da vacinação contra a Covid no país segue acelerado. Idosos recebem a terceira dose, enquanto adultos e adolescentes comparecem para a segunda e primeira dose. Já a vacina para crianças de 5 a 11 anos de idade está em discussão. Um grupo de conselheiros externos da reguladora americana FDA analisa o uso do imunizante da Pfizer para essa faixa etária. Segundo os documentos entregues pela farmacêutica, os eventos adversos registrados nas crianças não sugeriram nenhuma preocupação com relação à segurança do imunizante.
Mas, mesmo com o aval, o Brasil ainda vai precisar que a farmacêutica faça a solicitação formal e entregue os documentos à Anvisa para que a bula da vacina seja alterada, o que deve ficar só para 2022. E o planejamento do Ministério da Saúde vai considerar, então, a imunização por faixa etária decrescente. Outra novidade apontada para o Plano Nacional de Imunização de 2022 é que mais 2 doses devem ser aplicadas na população acima de 60 anos e nas pessoas imunossuprimidas, com intervalo de 6 meses. Além da dose de reforço, que deve ser disponibilizada para a população entre 18 e 59 anos, o governo também considera a hipótese de ampliar o público-alvo da campanha com dose extra para adolescentes entre 12 e 17 anos em 2022. A seguir, brasileiros amanhecem com mais um aumento da gasolina nos postos de combustíveis. Os organizadores da Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, COP26, consideram que em 2023 será possível alcançar o objetivo de que países ricos, muito poluidores, concedam 100 bilhões de dólares anuais às nações pobres para ajudá-las a enfrentar as crises climáticas. Segundo o documento, a última análise financeira permite confiar que a meta será alcançada em 2023 e será superada nos anos seguintes. Em 2009, na Conferência do Clima de Copenhague, os países ricos se comprometeram a aumentar para 100 bilhões anuais em 2020 a ajuda aos estados do Sul na luta contra as mudanças climáticas. 10 anos depois, estão longe de seus objetivos. Em 2019, alcançaram apenas 79,6 bilhões. Os números para 2020 são desconhecidos, mas é quase certo que o objetivo não foi atingido, reconheceu o presidente da COP26, Alok Sharma. Essa promessa não cumprida prejudica os preparativos para a COP26, que começa em 31 de outubro, na cidade escocesa de Glasgow. O governo britânico espera convencer cerca de 200 países a fazer mais para reduzir suas emissões, a fim de conter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, em comparação com a era pré-industrial, conforme previsto pelos Acordos de Paris. O governo federal lançou o Programa Nacional de Crescimento Verde, o resultado de uma ação coordenada pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. Entre os principais objetivos do programa estão aliar a redução de emissões de carbono, conservação de florestas e o uso racional de recursos naturais, com uma geração de emprego verde e o crescimento econômico. Segundo o governo, a iniciativa tem como objetivo aliar a redução das emissões de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais, com geração de emprego verde e crescimento econômico. O governo federal, por meio dos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia, anuncia hoje o Programa Nacional de Crescimento Verde. O programa terá 3 objetivos: a redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde. Atualmente, o governo federal conta com uma linha de crédito e de investimentos de mais de 400 bilhões de reais. Acho que pouca gente sabia que os nossos bancos, eu estou falando só dos 3 bancos, principais bancos do governo, são mais de 400 bilhões de reais que estão ligados a projetos verdes. O anúncio ocorre a menos de uma semana do início da 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas, que será realizada a partir de 31 de outubro em Glasgow. Então, como pode o país que menos polui ser o país mais agredido internacionalmente e o país que tem o maior estoque de preservação de recursos naturais ser também o país mais agredido internacionalmente? Então, evidentemente, há interesses políticos, há interesses comerciais, protecionistas, por trás dessas críticas ao Brasil. O Brasil se comprometeu a alcançar em 2050 a neutralidade de carbono, ou seja, o equilíbrio entre o que se emite e o que se absorve, e a eliminar o desmatamento ilegal até 2030.
O governo de Jair Bolsonaro vai manter a postura combativa durante a conferência COP26. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o governo vai renovar seu pedido aos demais países para que paguem o Brasil pela preservação da Amazônia. E após 17 dias, os brasileiros amanheceram com uma nova alta do preço do combustível. 17 dias. Esse foi o tempo que a Petrobras levou para anunciar um novo reajuste nos preços dos combustíveis. O valor médio de venda da gasolina sofreu um aumento de cerca de 21 centavos por litro, passando de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, uma alta de 7%. Nas bombas, essa mudança deve impactar em um aumento de 15 centavos por litro, já que considera a mistura obrigatória de 27% de etanol e 73% de gasolina para a composição da gasolina vendida nos postos. Já o óleo diesel puro, antes da mistura com o biodiesel, teve aumento médio de 28 centavos por litro e passa a custar R$ 3,34. E o valor do litro do diesel já misturado fica 24 centavos mais caro, passando a custar então R$ 2,94 em média, o equivalente a 9,15% de aumento. E já que falamos em alta do preço do combustível, com esse sobe aí dos valores, as atenções estão voltadas novamente para os carros elétricos. Não depender mais dos combustíveis fósseis se tornou aí um objetivo para muitos países, que colocaram como metas ambiciosas, inclusive para a proibição de veículos a combustão. A transição completa aqui no Brasil a gente sabe que vai demorar muito, mas vamos conhecer os prós e os contras de quem tem esse modelo aqui no país, mais precisamente na cidade de São Paulo. Tá insuportável de sobreviver assim, né? A gasolina, o álcool a quase 5, a gasolina quase 6, então muito complicado. Com esse preço não dá mais para você rodar com carro. Não bastassem todos os aumentos registrados este ano, o mercado agora prevê risco de desabastecimento de combustíveis e, com isso, preços ainda mais elevados. Isso porque a Petrobras informou há poucos dias que não conseguirá atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Como que a gente faz? Todo dia está tendo um aumento? A gente não tá de mão atada, né? O Tiago não tem mais essa preocupação. Ele comprou um carro elétrico há 2 anos e de lá para cá só precisa recarregar a bateria do veículo. Muito mais que uma alternativa aos combustíveis fósseis, os carros elétricos fazem parte da estratégia para a redução de emissão de carbono na atmosfera. Algumas marcas já pensam em parar de produzir os automóveis a combustão. Isso porque alguns países já têm data marcada para a proibição da venda desses modelos. Estados Unidos e Japão pretendem proibir automóveis movidos a motores térmicos em 2035. No Reino Unido, o prazo é 2030. E na Noruega, a previsão é mais ambiciosa, 2025. Isso porque, segundo dados do governo do país, no ano passado a venda de carros elétricos superou a de veículos a combustão. No Brasil, essa discussão ela continua caminhando, mas ela tem que ser olhada a partir também de um eixo e de uma segunda discussão, né? Acho que uma coisa é o fim da comercialização e outra coisa é o fim da possibilidade desses carros rodarem, mas esse mercado dos carros a combustão, que com certeza vai continuar existindo, ele vai conseguir aí suprir essa necessidade, pelo menos aí pelos próximos 20 anos. A transição completa por aqui pode até demorar, mas o Tiago se antecipou e explica por quê. Veio no momento que eu já estava cansado do uso do rodízio, né? Tinha que chegar no escritório sempre antes das 7 da manhã. É isso mesmo. Na cidade de São Paulo, os carros elétricos têm isenção do rodízio municipal de veículos. Mas essa, é claro, é só uma das vantagens de ter um desses modelos. O custo de manutenção dele é muito inferior, coisa assim de 1/6, comparado com a revisão de um carro normal. E o seguro, a maior parte das pessoas fica preocupada, se você considerar o valor do carro em si, do bem, ele não sai tão diferente assim de um carro a combustão. Mas a maior economia está mesmo em não depender mais dos combustíveis fósseis. Eu estou há 2 anos só fazendo carregamentos em locais públicos como shoppings, supermercados, inclusive postos de gasolina.
onde a maior parte dos lugares hoje não tem a cobrança do carregamento. Até agora, o Thiago rodou cerca de 38 mil quilômetros sem gastar nada. Segundo o bancário, uma economia de R$20 mil. E aí o motorista fica assim. Dirige mais tranquilo, menos estressado, você se desgasta muito menos porque é uma direção mais fácil. O carro não tem barulho, não tem o calor do motor, não tem a vibração do câmbio no volante. E ele fez questão de provar que o carro é mesmo silencioso. Você pode ver que o carro em si ele não faz barulho ao rodar, a não ser um pequeno som em velocidades baixas, que é exatamente para os pedestres perceberem a aproximação do veículo. Mas tudo tem dois lados, então vão aí as desvantagens. Ainda é um carro de maior valor agregado, ainda não existe um grande mercado, né, de carros de segunda vida, o que tornaria, né, nesse instante, claro, quando isso acontecer, a gente passa a ter também uma parcela importante de carros elétricos mais baratos. Outro problema está na infraestrutura de recarga. Mas o Brasil, em relação a isso, né, tem tido boas medidas, né? A gente iniciou esse ano pensando aí em malha de recarga em pontos, né, públicos ou shoppings, enfim, varejos, pontos semipúblicos. A gente iniciou o ano com um pouco mais de 350 pontos e vai terminar esse ano com mais de 1.000 pontos. Sem tantos pontos de recarga, fica difícil percorrer longas distâncias, porque 300 quilômetros é o que o carro roda com uma bateria cheia. E para carregar 100%, leva tempo. Os que carregam em 22 kW, eles vão fazer 100% do carregamento em 2 horas. Mas para o Thiago, isso não é problema. Você demora para carregar o carro mais que abastecer? Sim. Mas você também consegue carregar o veículo em momentos que você está fazendo outra atividade. Amante do carro elétrico, o bancário, que agora também é motorista de aplicativo nas horas vagas, resolveu criar um canal no YouTube para contar todos os detalhes do veículo a quem se interessar. Para ele, o carro é só vantagens. E aqui, ele incentiva quem ainda não tem um. No meu horário de folga, eu dirijo o meu carro. E no meu horário de trabalho, eu dirijo o meu carro. Então, nada melhor que ter um carro confortável para estar dentro. Mas é do governo que o motorista aguarda incentivo para a compra do carro elétrico. O eixo governamental e as políticas públicas devem seguir, né, aí os apontamentos, as necessidades da população, que é uma agenda, como a gente já falou aqui também, muito pró, né, a sustentabilidade, a eficiência energética. No mês de setembro, um aumento de 6% no pedido de seguro-desemprego foi registrado em todo o país, em comparação com os mesmos números do ano passado. Foram registrados 494.413 pedidos de seguro-desemprego em setembro, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o terceiro mês seguido de crescimento do número de requerimentos, o que coincide com o fim do benefício de suspensão e redução de salários e jornada. Mas na comparação do acumulado do ano, houve uma queda de 15,58% em comparação com 2020. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 5.400.000 pedidos, enquanto nos 9 meses deste ano foram 4.600.000 requerimentos. O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que, apesar do término do programa emergencial, ainda há mais de 2 milhões de empregos com garantia provisória de contrato. O bem que vigorou até agosto permitiu que empresas firmassem acordos de redução de jornada e salário ou de suspensão de contratos de trabalho, a fim de ajudar empresas e funcionários no enfrentamento da crise econômica gerada pela pandemia. Foram beneficiados 10 milhões de trabalhadores no ano passado e 2,5 milhões neste ano. A seguir, Tigre joga contra o Joinville pela Copa Santa Catarina.
governo do estado, através de emendas parlamentares, conquistou valores importantes para a distribuição de novos veículos e equipamentos de tecnologia para o Instituto Geral de Perícia, o IGP. O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina entregou 9 viaturas e 19 computadores adquiridos por emendas parlamentares federais e outros 415 computadores comprados com recursos próprios. Os novos veículos serão utilizados no trabalho pericial nas regiões da Grande Florianópolis, Planalto Serrano, Meio Oeste, Sul e Extremo Sul. Inclusive, na região Sul, Criciúma, Tubarão e Araranguá foram contempladas. Os computadores vão garantir a renovação completa das estações de trabalho de 30 unidades do IGP no estado. São quase 1 milhão que está vindo, né, de emendas do Fórum Parlamentar Catarinense, né, para investimento em viaturas e em alguns computadores. Mas eu gostaria de deixar bem frisado assim, o grande investimento está sendo do governo do estado. Ele está investindo 343 milhões na segurança pública, com dinheiro e recursos próprios, né? Isso nunca aconteceu na história do estado de Santa Catarina. E para nós da perícia é algo fantástico, né? Nós estamos compramos agora, licitamos e compramos 415 computadores, né? Com perfil adequado para o trabalho pericial, né? Que vão ser usados nos institutos de identificação, Instituto Criminalística, Instituto de Medicina Legal e Instituto de Análise Forense. Mas o mais emblemático que é com relação a isso, né, o investimento de 1.750.000, mas o mais emblemático é que nós estamos renovando todo o nosso parque tecnológico, né? Nunca aconteceu isso na história da perícia catarinense. A gente se utilizava de computadores de outros órgãos que, quando não servia mais, vinha para a perícia. Então eu fico até um pouco emocionado porque realmente o nosso servidor está tendo o devido reconhecimento por parte do atual governo. Os valores de emendas parlamentares usados nas compras dos equipamentos foram repassados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Alguns investimentos na ordem federal chegaram na casa dos R$943 mil, mas os recursos da contrapartida do governo do estado no valor de R$38 mil. Mesmo pensando no jogo de domingo, hoje o Criciúma já tem uma decisão. Joga frente ao Joinville, mais uma batalha para conquistar aí a vaga na final da Copa Santa Catarina. O Criciúma faz hoje à noite um dos 2 jogos decisivos da semana. Pela Copa Santa Catarina, o Tigre enfrenta o Joinville e depende apenas de uma vitória para chegar à decisão da competição, que dá ao seu campeão acesso direto à Copa do Brasil de 2022. Mesmo utilizando jogadores considerados reservas no campeonato estadual, o Criciúma não quer deixar escapar a oportunidade de acrescentar uma competição no calendário o ano que vem e vai mandar a equipe ofensiva para dentro de campo e se preparar para evitar surpresas. A equipe vai manter o equilíbrio, né, como vinha fazendo nos últimos jogos, né, sem deixar de buscar a vitória a todo momento, né, porque a gente precisa do resultado positivo para a classificação, ou as combinações vão nos favorecer dependendo do andar dos outros jogos também, mas a gente sai daqui, né, com uma equipe bem equilibrada para poder ser ofensivas e também não dar os espaços, né, ao adversário para que ele não possa nos surpreender. A gente sabe que o Joinville teve a troca de treinador, teve mudança de comissão, ganha um estímulo a mais, então a gente tem que ir preparado para não ser surpreendido lá dentro. O Joinville não possui mais pretensões na Copinha, mesmo vencendo o Criciúma, o Jack não consegue se classificar para as semifinais. Mas a comissão técnica do Tigre não espera encontrar um adversário fácil e o jogo deve ter as suas dificuldades, tanto que no elenco estão alguns jogadores mais experientes. E logicamente, com você tendo mais jogadores experientes, né, para poder ajudar os jogadores mais novos que estão compondo a equipe também, eu acho que vai melhorar bastante, né, e vai nos fazer aí uma equipe bem competitiva em busca dessa classificação. Portanto, o Tigre deve ir a campo com Alisson, Daniel, Genilson, Zé Marcos e Pedro Rosa, Gessé, Arilson, Renan Areias, Dudu Figueiredo, Maranhão e Luiz Paulo. O jogo acontece hoje na Arena Joinville, às 8 da noite. E com essa informação a gente encerra mais um Informe Região. Lembrando para você, pode ficar à vontade de seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube e ao seu canal de comunicação com a gente. Deixa uma mensagem, deixa a sua sugestão de pauta, estamos aqui também para te ouvir. E para vocês, uma boa noite de quarta-feira e até amanhã.